que uma floresta tem a ver com o mar? Ah, é fácil. O som da dança do vento das árvores é igualzinho o das ondas do mar. Tem poesia, mas a resposta certa, certinha, não é essa não. Associações abstratas estão entre as principais fontes das maiores descobertas científicas. Um grande cientista tem sempre uma dúvida e um olhar atento. Esse era o olhar do menino Aziz quando andava a cavalo na roça. Por que as montanhas existem? Como aquelas pedras foram parar ali? Sua cabeça ia lá nas alturas, mas o trote o colocava bem perto do chão. Foi seu amor pelo chão do Brasil que o fez estudar geografia e depois geologia. Cada pedacinho microscópico de rocha ou de grão de areia é capaz de contar uma história milenar e ajudar a esclarecer grandes dúvidas da humanidade. Aziz enxergava o mundo como uma grande enciclopédia e buscava entender as paisagens e como surgiram. Acreditava que precisávamos conhecer o lugar onde vivemos para nos encontrarmos no mundo, na vida. A natureza sempre nos deu pistas ou condições de como deveríamos viver. Foi o olhar poético e atento de Aziz sobre a natureza e a paisagem que nos mostrou as linhas que formam o nosso país. Ele estudou a história das rochas e do sol, a paisagem e suas transformações com o tempo. Estudou topografia geral do país, que envolve partes altas, montanhas e planaltos, rebaixamentos e planícies. E a distribuição delas era a base de toda a nossa diversidade natural. Tudo dependia da ação do tempo e dos movimentos do vento e da água. Isso faz com que a vida seja diversificada e rica em todos os lugares em que a natureza e o homem vivem em harmonia. Porque a ação do homem também altera e modifica a paisagem e as condições da vida. E para responder à nossa pergunta, o que o mar e a floresta têm em comum? Há milhares e milhares de anos, o nível do mar desceu a 100 metros do seu nível normal. O clima ficou mais frio e seco, abrindo espaço para a caatinga. As florestas recuaram para os pontos mais úmidos e isso possibilitou a preservação da vida. A esses locais isolados deu-se o nome de reduto ou refúgios. Neles, a biodiversidade tropical se preservou e evoluiu. A mesma espécie teria ficado dividida em vários refúgios, separados por barreiras ecológicas. A caatinga é uma delas. E com o tempo, novas espécies surgiram. Esta seria uma das explicações para a enorme biodiversidade da fauna e da flora brasileira. Nas eras de mudanças climáticas radicais, a vegetação tropical se refugiava em locais isolados. Quando as condições climáticas voltaram a ser as mesmas, as barreiras ecológicas desapareceram e as matas originais retomaram o território perdido. As espécies, separadas por longos períodos, voltaram a conviver e havia agora muitas espécies novas. O professor Aziz Absaber foi um dos primeiros ambientalistas militantes no Brasil. Ele entendia que a vegetação e a biodiversidade brasileiras deviam ser preservadas para o bem da nossa própria espécie. Ele recebeu o Prêmio Unesco para Ciência e Meio Ambiente. Ele propôs a implantação de grandes reservas de biodiversidade no território brasileiro e criou planos de recuperação avançados que levam em conta que cada área precisa de um tipo diferente de reflorestamento. O legado de Aziz Absaber nos mostra que quando ciência e indústria se juntam, toda a sociedade se beneficia.